Porque fala assim, Paulo falou, tudo que foi escrito para nosso exemplo. Ele faz exemplo, então as coisas do passado, muita coisa que aconteceu já no passado, acontece hoje também. Pois é, então, aquela questão que você colocou ali, por que eu falo que algumas falas de Ellen White tem que se, sincronizar? Porque, ao mesmo tempo que a igreja fala que depois do fim da graça, né? Mas está escrito Yehoshua aí. Depois você me mostra. Yehoshua? Onde está escrito? Sim. Eu mostro, eu vou falar mais depois para a senhora. Eu estou gravando essa conversa aqui. Aliás, eu tive uma conversa com ele, eu queria ter gravado aquela conversa, porque às vezes o que acontece? A igreja adventista, ela fala que as mortes que ocorrerão serão antes do fim da graça. Você sabe, né? Inclusive, a lei dominical será aplicada antes do fim da graça. A igreja adventista apresenta isso. Mas aí tem um problema. E ela fala também, através dos pastores, que depois do fim da graça ninguém mais morre. Então, adventista você conhece isso aí. Veja só, no livro Eventos Finais, na página que fala sobre o fim do tempo da graça, tem essa passagem que fala assim: os justos e os ímpios estarão a viver sobre a terra em seu estado mortal, sobre o fim da graça. Estarão os homens a plantar e a construir, bebendo e comendo todos inconscientes da decisão final irrevogável no santuário celestial. Está no livro Primeiros Escritos, eu não estou lembrando da página, mas Eventos Finais. Eventos Finais, perdão, Eventos Finais. Agora veja só, como é que eles estarão a plantar e a construir inconscientes, mesmo depois do fim do tempo da graça, que lá fala que é a atividade humana depois do fim da graça, como é que eles estarão a plantar e a construir mesmo depois do fim da graça, se antes do fim da graça sai uma lei que proíbe eles de comprar e de vender? Não bate. Então tem alguma coisa para conciliar aí nas falas dela. Agora, o que eu entendi estudando, Ellen White fala o seguinte, em outra passagem, agora eu não estou gravando a página, ela fala assim: o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo depois do fim da graça. É o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm tempo de aprender o que é a verdade. É outra situação que você fica assim, mas como o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo? Entendeu? Para aqueles que agora não têm tempo de aprender o que é verdade. Você pode pesquisar lá, o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm tempo de aprender o que é a verdade. Ela fala, tem esse titular. E se você pesquisar, você vai achar isso aí na internet. E ela fala isso. É o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm tempo de aprender o que é a verdade. O que eu entendi ao conciliar isso aí, e foi difícil demais de entender. Aí eu entendi o seguinte: Ellen White fala em uma passagem, também está no livro Eventos Finais, que todos serão julgados de acordo com a luz que recebeu. Julgados. E eu levei isso para o santuário celestial. Entendeu? Santuário celestial. Então, como assim? Dessa forma, eu entendi que haverá mortes mesmo depois do fim da graça. Aí você fala, não, como? Não bate? Não tem mais conversão? Não é exatamente conversão. A expressão está um pouco errada. Veja só, como é que vai funcionar o decreto do santuário? Foi assim que eu entendi. Todos serão julgados de acordo com a luz que recebeu. Acontece o decreto no santuário celestial. Tem muita gente em Babilônia. Um povo que é de Deus, só que está lá ainda. Tem adventistas, tem judeus, todos vivendo em conformidade com o que conhece. Tem um fulaninho lá no fim do mundo que nem nunca ouviu falar de sábado, a graça fecha, fechou a porta. O que acontece? A porta da graça fecha. Ela fechou
de acordo com a sua justiça, de acordo com a justiça da minha mãe, de acordo com a justiça do fulaninho lá no mundo. Esse fulaninho nem guarda o sábado ainda, a porta fechou. Ele foi julgado, como ela diz, de acordo com a luz de cada um. E sempre foi assim. Engraçado, né? Deus sempre julgou cada um de acordo com a luz de cada um. É por isso que Guilherme Miller, embora levantou até a voz quando a mensagem, e Ellen White fala isso, e embora nunca guardou, sabe, e provavelmente até comia carne de porco, é uma possibilidade. Quem falou isso comigo foi a Gilson. Agora, de onde ele tirou que Guilherme Miller comia até carne de porco? Mas tipo assim, não é que é certo transgredir o sábado, que ele nunca guardou, e não é que é certo comer carne de porco, é que é a justiça dele. Assim para minha avó também, Maria José, entendeu? Para ela também. Então, na verdade, Deus sempre julgou o mundo de acordo com a luz recebida. E tem coisa muito interessante. Eu vou voltar nesse ponto aqui. Lembra aquele dia que eu disse que deu um branco, que eu estava te conversando lá fora? Que eu falei, nossa, eu devia ter gravado essa conversa, mas deu um branco. Você sabe o que eu ia te falar naquele dia? Quando o Messias veio pela primeira vez, Mashiach, né, Yehoshua, que é o nome mais certo para mim, quando ele veio pela primeira vez, sabe qual o erro daquele povo? Não esperavam que ele viesse daquela forma, esperavam ele de outra forma. De um libertador. As teorias que tinham sobre ele estavam erradas. Naquele tempo, Carlos, tinha pessoas lá que rejeitaram ele, que guardavam o sábado, devolviam dízimo, não comiam carne de porco e combateu com ele. Você sabe que tinha gente assim. Vai acontecer uma coisa semelhante agora. Vai acontecer. Você sabe que vai acontecer. É tanto que ela fala que das nossas fileiras vão sair essa gente que aparentemente... né? E Ellen White fala uma coisa, agora eu não me lembro qual outra passagem, eu não sou bom para gravar, eu sei que está no livro Eventos Finais, mas não me lembro, está na minha mente, mas não lembro a página. Ela fala assim, muitos adventistas tomarão posição contra a luz. Ele fala assim, o que lá ela fala? Visto que o Senhor, ela fala, aspas, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Então é adventista antigo. Então haverá também dessa forma essa situação na qual, da mesma forma que eles entendiam que ele viu de uma forma, entendeu? Ele veio de expectativas. As expectativas que a igreja daquela época fez em torno dele erraram, e as expectativas dessa vez também estão erradas. E ela deixa isso no livro Eventos Finais, claro. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tanto tempo. Lembra que eu te falei que tem teorias erradas na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Tem teorias erradas. Essas teorias vão dar uma decepção terrível num momento horroroso. Que já vem ler dominical e vem alguém mostrando e o próprio Deus operando, falando que está errado. Tudo que vocês aprenderam está errado. Então o que acontece sobre o fim da graça? Acontece lá no céu, no julgamento de Deus, a porta fecha, tem gente na Assembleia, tem gente na Universal, tem gente espalhada em várias igrejas que é um povo de Deus. Aí o que acontece? O julgamento no céu, de acordo com a luz de cada um. Fulano está ali, ciclano está ali, adventista está aqui, porque você sabe que em cada religião está de acordo com o Apocalipse. Pode ter um povo de Deus, Ellen White não fala que pode ter mais gente salva do que aqui? No caso, na igreja. Então, um julgamento no céu, agora eu vou resumir. Um julgamento no céu, a porta da graça fecha, Miguel deixa o santuário celestial, está feito, cada um continua como está. Continua o justo na prática da justiça e o ímpio na prática da impiedade. Mas tem pessoa na universal, tem pessoa na católica, tem. Fechou a porta. O que acontece? Não é bem uma conversão. Não vai ser bem uma conversão de uma pessoa que era ímpia e ficou uma pessoa boa. Você entendeu? Essa pessoa que estava lá já foi julgada de acordo com a luz que ela tinha. Não é exatamente uma conversão, não é um assassino, um bandido, que de repente simplesmente ficou uma pessoa maravilhosa de uma hora para outra. Não. Essa pessoa lá, ela já foi julgada como uma pessoa honesta, com base no conhecimento que ela tinha.
Aí vem a perseguição. Depois da lei, depois do fim da graça. É tanto que você viu lá, que eles estarão a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes. Como que estarão a plantar justos, inconscientes, depois do fim da graça? Então ele sai, depois, e Ellen White fala isso, depois que ele sai de lá, é que ele sim está no livro Eventos Finais. E então, após o Espírito Santo sair, então serão feitas, Ellen White fala, por conselho e direção de Satanás, leis, que se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne salvaria, depois do fim da graça. Aí vai ter morte para quê? E mártires para quê depois do fim da graça? Eles vão atrair essas pessoas que estão para lá para a salvação. Eles vão atrair, mas não é uma conversão no sentido de alguém que foi julgado ímpio. Essa é a grande surpresa. É uma conversão, era alguém que não foi condenado. Quando, entendeu? A porta se fechou. Aí ele vem e se ajunta aos guardadores dos mandamentos de Deus, passando a guardar também, entendeu? Pela morte de muitos também. Então, quando ela fala lá, aí conciliou, aí dá uma consegue conciliar. Então, quando ela fala, o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus, pode pesquisar, é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm tempo de conhecer o que é a verdade. Isso é meio confuso, isso cozinha o seu cérebro. Mas eu entendi. Você entendeu? Entendi. Isso cozinha. Está ali então, naquela religião, mas às vezes é gente boa, a gente tem um bom comportamento perante Deus e tudo. Mas ele não tem tempo. Ele está ali dentro, ele acha que ali está certo, mas ele é sincero. Né? Como toda igreja, tem gente que não é sincera, mas ele é sincero. Esse tempo que está falando, não tem tempo. Exato. Não é a porta fecha. A porta fecha, mas ele não foi condenado. Pois é. Da mesma forma que Miller não foi condenado. Da mesma forma que Lutero pode estar salvo, e Lutero nunca guardou sábado. Não tem tempo, é porque é só conhecimento. Então a porta, aí tem aquela passagem que eu te falei, Eventos Finais, página 153, que está escrito: ao vir a sacudidura, não tem nada a ver com lei dominical, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, que leitores superficiais? Não são católicos, não são da Assembleia de Deus, não são do Edir Macedo. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar o seu sentimento de amargura. Por que amargura? Eles acreditaram em teorias erradas. Entendeu? Então haverá essa sacudidura de teorias também, teorias erradas. Está na página 153 do livro Eventos Finais. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias. Veja que não tem nada a ver com lei dominical. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Mas você acha escorregam. que a sacudidura, no seu ponto de vista, é antes da porta da graça fechar? A sacudidura, ela é um acontecimento estendido. Ela vai até a lei dominical. É um acontecimento que separa. Ela separa. Como separa o grão, né? Agora, a força maior, você me fez uma pergunta interessante, mas a força maior da sacudidura é depois da lei dominical. Depois da imposição dominical. Agora tem a de teorias também, que se une à mensagem do terceiro anjo. Porque a lei dominical também sacode. Sacode e separa. Ela sacode, porque tipo assim, nós vivemos num mundo, tipo assim, é a subsistência da gente. Você não poder comprar, como é que você... E outras situações ela fala que realmente vai ser quando Satanás vai ser permitido ele atuar, é que aí então... né? Ele vai influenciar os governantes para impor essas leis. E um lado também é o seguinte: hoje nós estamos vivendo, que o juiz de Deus ele tem 3 fases, não é? Nós estamos vivendo hoje na primeira fase, que é do juízo investigativo. Por exemplo, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, de todos os casos já foi decidido. Quando ele vier, sim. O juízo ele começou pelos mortos. O juízo investigativo ele começou pela profecia e os estudos, ele começou em 1844. Começou o juízo investigativo. Começou pelos mortos.
até na Bíblia dele fala que o juízo começa pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim dos outros? Tipo assim, então, tá esse processo do juízo, o juízo investigativo, mas, por exemplo, você sabe, nós não sabemos qual é o ponto que está esse juízo investigativo. Quem hoje está sendo os vivos, tipo assim, e começa pela casa de Deus. Começar pela minha casa. Começar pela minha casa. Tipo assim, a pergunta é, será que nosso caso já foi decidido lá no juízo? Né? E é uma coisa que ninguém sabe, né? Que a gente não sabe. E tem um selamento, que o sábado ele é um selo. O sábado é um selo, quando a pessoa aceita o sábado, é um selo. O pastor Zéias, uma vez no curso de nosso Zé, ele falou que há um selo também invisível, que é posto sobre os filhos de Deus. Então, existe uma situação interessante do selamento. Por exemplo, a gente não pode negar que a Ellen White estava selada. Tem a senhora Hastig, que é falada também, ela estava selada e mesmo assim morreu. Só que no caso dos 144 mil, o selo deles ganha um caráter de proteção também. Então muitas pessoas têm morrido, você sabe, ao longo do tempo. Esses que morreram, por mais que tenham recebido o selo, que começou a partir de 1844, não fazem parte de 144 mil, mesmo tendo recebido o selo. Então haverá um momento em que o selo, que é o sábado, ele não só continuará sendo sábado, mas ele vai ganhar um caráter de proteção também. É como se ele se somasse a ele. Para não tocar, né? Exato. Porque se fosse igual ao selamento que Ellen White recebeu, especial. Então ele recebe um caráter especial para que eles não morram mais. Até que seja selado. Os servos do nosso Deus. Então é um sinal de proteção. É o que você coloca lá nos judeus. Mas tem assim, em Apocalipse, e o número dos que foram selados era 144 mil de todas as tribos. Aí tá, tem um pregador, eu já achava isso estranho, tem um pregador que chama, esqueci o nome dele, Vanderlei, ele tem um canal, ele fala que, ele faz crítica. Ele é adventista, mas ele não está mais. Porque alguns acabam seguindo na linha adventista, mas não fica por tem algumas questões, alguns atritos, mas não é que eles abandonam a fé nem o sábado, nem os mandamentos. Mesmo que a Escritura fala, aqui está a paciência santa, os que guardam os mandamentos. Não aparece exatamente o nome de uma igreja, tanto que o nome da igreja, ela pode até o fim, mas a igreja em si vai deixar de ser, lógico, quando a lei dominical for aplicada. Não tem como, se até o próprio cidadão adventista vai ter dificuldade de sobreviver, como é que é a instituição, o grupo ali? Então a igreja vai ser o povo. Os próprios pastores, eu já vi pastor na igreja nossa pregando e falando com o pessoal que a instituição, ela vai chegar um dia que ela vai acabar. Ela vai acabar. Ela vai, porque o governo, inclusive, quando vai vir um período de prova, faz tudo parte de uma tribulação. O governo vai confiscar vai confiscar os prédios. Vai tomar. Vai passar do governo, o governo confisca tudo. Então não vai ter. Por isso que ele até falou, olha gente, incentivando os pequenos grupos, vamos reunir, fazer os pequenos grupos, porque a igreja primitiva começou assim, nos pequenos grupos, e ela vai terminar também nos pequenos grupos, nos lares, porque nós não vamos ter instituições. Então você citou o número 144 mil. Ele estava se protestando uma apresentação feita por, eu acho que é Mark Filho ou é outro? Não sei, Mark Filho, eu não sei nem pronunciar direito esse nome, que é inglês. Ele falando, olha, eu não entendo. O pastor Mark Filho veio e falou sobre os 144 mil, ele falando, eu não entendo porque a Ellen White fala tanto sobre 144 mil e ele não usou uma única passagem do Espírito de Profecia. Ele apresenta o vídeo do pastor, que leva uns 10 minutos, fala dos 144 mil, mas omite, inclusive, essa passagem aí, que ela fala os santos vivos em número de 144 mil. Interessante, já a igreja ensina, a igreja nossa. Agora, um detalhe que é importante, que eles tentam confundir, não é só 144 mil que serão salvos, é 144 mil selados para não morrer. Muitos vão morrer, vai ter os mártires, que serão salvos também, mesmo tendo selo. O mártir para morrer tem que ter o selo, né? Mesmo sendo selado, vai morrer. Então não é lógica? Ellen White fala que vai ter mortos. Então, mesmo tendo selado, vão morrer.
tendo selo vão morrer. Então pessoas que têm selo morrem também? Morrem. A senhora acha que morreu, Ellen White morreu, mas uma montanha de adventistas que recebeu saber desde 1844 morreram. Então tem uma diferença. Arilton Oliveira, ele falou, isso ele fez bem, que Ellen White não faz parte de 144 mil. Ele pergunta, ela faz parte? Não, ela não faz parte. Por quê? Porque os 144 mil são vivos. Ela não faz parte de 144 mil. Mesmo recebendo selo, então haverá mortes. E serão pessoas com selos que morrerão. Os selados vão morrer também. Por que vão morrer? Como sempre morreu. Sempre morreu. E quer dizer que ninguém foi selado mais de 1844 para cá? Sempre morreu. Só que os 144 mil, eles são selados para não morrer. Eles não morrem, porque o CD é especial. Mas vai ter gente morrendo. Vai ter gente morrendo. Nos últimos dias, ela fala, vai ter mártires. E depois do fim da graça, para atrair esses que, quando no santuário teve o decreto, de acordo com a luz de cada um, ela fala isso também, que cada um será julgado. Olha só, de acordo com a luz, julgado aonde? No santuário? Como assim de acordo com a luz que cada um recebeu? Fulano está ali, ele não é uma pessoa, ela está lá na roça. Vai ser condenado? Nunca guardou o sábado? Raciocina comigo. Santuário fechou, não chegou nem a mensagem direto para ele. Porque estavam todos a plantar e a construir inconscientes da decisão final no santuário. Fechou a porta e nem está sabendo de nada, inconsciente. Então, esses mártires é para atrair eles para a verdade. Então, os mártires é justamente depois do fim da graça, quando Satanás vai impulsionar. É só eu te fazer uma pergunta. Qual a pior situação para o povo de Deus, do raciocínio do Criador, nos últimos dias? É depois do fim da graça? A pior situação depois é depois do fim da graça? É depois? Então vai ter. Ela fala que então vai ter essas mortes depois para atrair os que no santuário. Agora você pode pesquisar lá no Eventos Finais, não sei a página, ela fala que cada um será julgado de acordo com a luz que vive. Se você aplica essa regra dela ao santuário, então não vai ter todo mundo já separadinho. Então acontece um decreto no santuário imperceptível, é assim, imperceptível, cada um é julgado de acordo com a luz que vive, aí vem fecha a porta, aí vem a lei dominical. Você vê que eles estão a plantar e a construir inconscientes, significa que nem naquele momento a lei dominical, que é universal, não saiu. Como pode haver tanta morte antes, se eu, entendeu? Vou ficar construindo e plantando e prover. Não, mesmo se isso acontecer. Isso significa que mesmo depois do fim da graça, haverá um momento, um período, lembra da arca? A porta fechou, eles estavam lá na boa. Aí que começou, aí que eu não quis entrar, agora acabou. Agora vocês entenderam que a porta fechou. Tem um detalhe, assim, tem uma ordem, né, que o pessoal, dentro dos estudos, formula uma ordem. Mas esse é o problema, a ordem de acontecimento adventista está errada. Por isso ela diz em Eventos Finais, página 153, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Tem uma coisa que eu perguntaria aos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou à própria Igreja Adventista. A pergunta seria a seguinte: a própria igreja se classifica e se coloca na situação da igreja morna, em Apocalipse. E em Apocalipse fala, uma das sentenças, das denúncias que tem com relação à igreja de Laodiceia, da qual a igreja adventista, a própria igreja adventista, se diz identificar ou se identifica, é que ela é cega, pobre, cega e nua. Mas quando você vai à igreja adventista, e há muitos pastores, se pergunta, veja só, se tudo está certo, explique então a situação. Vamos colocar aqui um pastor grande, uma pessoa influente, vamos colocar aqui o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo e muito mais. Chega para ele e pergunta o seguinte: olha, se tudo na igreja está certo, em termos de conhecimento, em termos de aplicação, em termos do que é visto, se não tem nada para corrigir, então por que o Apocalipse fala que é pobre, cega e nua? Cega em que sentido? Cega em quê? Não é possível que ela seja cega, considerada cega, pobre, cega e nua, cega. Cega em que sentido? Em quê?
eles são cegos? Se quando você fala, isso está errado, isso não está bom, essa interpretação está incorreta, eles falam, não, está tudo perfeito, não tem nada de errado. Então, como é que um adventista, um desses doutores, pode responder à situação na qual o próprio livro do Apocalipse classifica ela de cega? Cega em quê?